Fala, meus queridos, estamos aqui com mais um conteúdo para ser estudado, dando continuidade à série O Grande Conflito, os Códigos de Deus. Já peço a vocês que compartilhem para amigos e conhecidos, deixe seu like para ajudar na divulgação do canal e comente se tiverem dúvidas, perguntas e muito mais. Vamos começar estudando as visão da estátua de Daniel, capítulo 2. Como de costume, vamos orar para o Senhor nos dar entendimento. Deus querido, Deus amado, nos dê o entendimento da Tua palavra e Teu Divino Espírito Santo nos conduza, Senhor Deus, a entendermos e compreendermos as profecias dos últimos dias. Sabemos que essas profecias falam da volta de Jesus e do cuidado que Ele tem conosco, seus filhos, até a volta dele. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, e já iniciando, já peço a vocês para abrir as suas Bíblias aí, tá? No capítulo 2 de Daniel, que é quando começa o nosso estudo falando da estátua, tá? E é um sonho que o rei Nabucodonosor tem, e do 1 ao 13 ele vai falar do sonho, tá? E de qual é esse desenvolvimento do sonho. Tá? Eu queria só que vocês analisassem aí o versículo 1 e o versículo 2, porque fala que essa interpretação de sonho, tá? Que Nabucodonosor teve, ele vem basicamente de um sonho que ele tem e que pessoas deveriam interpretar. Vamos acompanhar o texto que diz assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, encantadores, feiticeiros e caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante ao rei. Então o rei chamou, ali os seus sábios para que fossem interpretar o sonho, só que eles não conseguiram interpretar o sonho. E no versículo 10, olha qual foi a resposta. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso, que tivesse sido que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Eles não conseguiram interpretar o sonho. Então no versículo 12 aí, vem dizendo que então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matasse todos os sábios da Babilônia. Por quê? Porque eles não sabiam interpretar o sonho. E é aí que entra Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que foram cativos de Israel. E ele disse no versículo 16 o seguinte: foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse um tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Ele disse que oraria ao Deus do céu e Deus do céu lhe daria a interpretação. Se você acompanhar comigo aí no versículo 17 ao 23, você vai perceber que Daniel ele se coloca em oração junto com seus três amigos, pedindo a Deus a revelação do sonho e a sua interpretação. E ele exaltou ao Senhor em louvor e gratidão pela resposta. Deus aí deu a resposta de Daniel. E uma dessas respostas você vai verificar aí, está no versículo 31 em diante. Agora, o que eu acho interessante disso é que no versículo 24 a 36, Deus revelou o sonho a Daniel e deu a interpretação para ele dizer ao rei Nabucodonosor. E o que foi que ele disse para o rei? Simples, essa estátua que você está vendo ao fundo, ele declarou ao rei que cada compartimento dessa estátua significava um reinado, e ele seria o reinado principal, a cabeça, que é de ouro. Eu queria que você acompanhasse comigo essa resposta aí, que está no versículo 37 e 38, que ele diz assim: tu, ó rei, rei de reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, às cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então já aí já começa a nossa destrinchar de profecia, E Deus já fala por intermédio de Daniel que Nabucodonosor seria essa cabeça de ouro. E foi assim mesmo que foi o sonho interpretado. A cabeça de ouro, peitos e braços de prata, cintura e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro. Cada metal dessa significa uma nação. Mas impressionante também é o final do texto, capítulo 2 aí de Daniel, versículo 35. Dá uma olhada aí no que diz o texto.
e diz o seguinte: então foi juntamente esmiuçado o ferro e o barro, o bronze e a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no Estil, e vento os levou, e deles não se viram mais vestígio. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha e encheu toda a terra. Então vem dizendo que essa pedra, ela derribou, quebrou, esmiuçou toda a estátua. E perceba aí que essa pedra ela fixa no chão e ela se espalha. Bom, a conclusão desse sonho, a gente vê que essa pedra lançada sem mão é representada como Cristo. E esse governo, essa estátua aí, ela é representada como um governo humano, né, sobre a terra, que vai se fragilizando até ser totalmente destruído e substituído pelo poder de Deus através de Jesus e representado pela pedra. Já entrando em relação à profecia, aqui a gente já tem um indício da Bíblia que ela nos diz o seguinte: e a cabeça de ouro é tu, ó rei. Quem é? Nabucodonosor, rei da Babilônia. E aí ele vai dizendo o restante dos metais. Isso você pode acompanhar aí no versículo 38, versículo 39 e versículo 40. Ele fala que depois se levantaria um outro reino, inferior ao de ouro, depois um terceiro que é de bronze, no versículo 39, o qual teria domínio sobre todos da terra, e ele vem falando de um quarto, que será forte como ferro. Agora a gente precisa entender o seguinte: quem são esses elementos e o que significa cada elemento? Vamos lá. A gente mudando para as profecias aí, historicamente falando, a gente descobre que a cabeça de ouro simboliza o Império Babilônico, com o rei Nabucodonosor, que vai de 606 a.C. até 539 a.C. Duas coisas interessantes nesse reinado é que o ouro ele representa a riqueza, tá? E a cabeça representa o conhecimento. Nós sabemos historicamente, né, que ali a Babilônia era a nação mais rica daquela época, a nação mais próspera. E também entendemos e compreendemos ali que essa era uma nação também cobiçada por muitas pessoas que quando iam ali se admiravam com a beleza e a inteligência, o conhecimento, né, que tinha o rei daquela época, tá? Passando aí o reinado, quando passa o reinado de Nabucodonosor, fica aí os peitos e braços de prata que simbolizam o Império Medo-Persa com Ciro e Dario, tá? E é de 539 a 331 antes de Cristo. Então esses dois braços ele representa os dois impérios que mencionei aí, que eram Medo e Pérsia, ok? Terceiro império vem falando sobre Alexandre o Grande. Historicamente também um livro de história, ensino médio, fala bastante dele aí, na faculdade também. E se a gente for olhar para analisar, Alexandre o Grande realmente ele foi um grande conquistador e em pouco tempo conquistou grandes porções de terra e foi também um exímio, digamos assim, um exímio imperador, né, de toda essa nação que foi a Grécia, tá? E foi de 331 até 168 a.C., tá? A cintura ela representa a promiscuidade dos gregos e o bronze suas armas poderosas feitas deste metal. E aí passamos para as pernas de ferro, que simbolizam o Império Romano, ok? Então o Império Romano ele vai de 168 a.C. a 476 depois de Cristo. Ferro representa a dureza deste império, grave isso, e as duas pernas simbolizam a divisão do Império Romano em duas partes, o oriental e o ocidental. Nós vamos ver um pouquinho lá para frente que o Império Romano ele acaba chegando num limiar a qual o Império Romano não existiria mais e agora existiria Roma papal, ok? Roma Império sai de cena e entra em cena Roma papal. Isso também historicamente comprovado. Agora a dúvida é, quando chega nos pés da estátua, quem seria os dedos de ferro e de barro? Só que depois dessa, que é o ferro e é dureza, tá? Ela se mistura ali com barro. Agora a gente vai decifrar quem são os 10 dedos. Muitas pessoas que estudam profecia, muitas pessoas que têm uma ligação assim um pouco com os estudos proféticos, eles afirmam que essas nações, tá, que dominaram o mundo, elas são essas 10 nações aí: Itália, Suíça, Portugal, Espanha, né, Reino Unido, que é a Inglaterra, França, Alemanha, Rússia, Japão e Estados Unidos. Só que tem um grande problema nessa
eu posso dizer assim, nessa colocação. Por quê? Porque ele vem informando que essas 10 nações dominaram o mundo. Só que essas nações, elas estão em vigência hoje. Elas não dominaram no passado. Elas ainda dominam. Hoje você vê os Estados Unidos, hoje você vê o Japão e a Rússia, né, que são os três que foram colocados aqui por último. Eles são a grande potência hoje. Então eles ainda dominaram. E a pergunta é, e a profecia bíblica de Daniel capítulo 2, ela nos coloca como outras nações, não essas. E é isso que a gente vai ver agora. Queria convidar você a abrir no seu livro, Daniel aí mesmo, no capítulo 7. Vou mudar minha página aqui também. Daniel capítulo 7, o versículo 23 que a gente vai ler. E depois o 24. Por quê? Perceba o que a profecia diz aqui. Daniel 23 e 24. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e os pisará aos pés, e a fará em pedaços. Ele está dizendo que o quarto animal aqui seria o quarto reino. Ora, vamos fazer um pouquinho atrás. Se a gente falou das 4 estátuas, dos 4 metais, que foi ouro, bronze, ou ouro, prata, bronze e ferro, qual seria o quarto metal que a gente viu? O quarto metal é o ferro, que é representado pelo reinado de quem? Roma. Então aqui ele fala também, você vai ver um pouquinho, o capítulo 7 fala sobre 4 animais. Esses 4 animais aqui, logo o quarto animal que ele está dizendo é o que? O quarto animal será um quarto reino. Então esse reino ele casa justamente com Roma. Ele está dizendo que essa Roma seria diferente de todos e devoraria toda a terra. Realmente, Roma tomou um grande império, formou um grande império na terra e realmente devorou todas as outras nações. E pisaria os pés e faria o que? Em pedaços. Então casa com o quarto metal, que é o ferro, poderoso, forte e esmiuça, tá? Versículo agora 24. Aí ele vem dizendo o seguinte: tem Roma, que é poderoso, que é forte. Só que existe o seguinte: os 10 chifres que correspondem 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. De que reino que nós estávamos falando antes? De Roma. E depois deles se levantará um outro quê? Um outro reino, o qual será diferente dos primeiros. E aí aconteceria o quê? E abaterá a 3 reis. Ou seja, chega nos pés Roma, ferro, vem o barro agora, que são 10 reis. Esses 10 reis aqui, eles tentam se misturar com Roma, mas não conseguem, tá? Então, desses 10 reis aqui, surge um outro rei que é diferente do primeiro, que é diferente de Roma imperial, e agora entra Roma papal. E Roma papal agora, ele derruba 3 dos 10 reinados. Agora a pergunta é, quem são esses 10 reinados? Porque nós temos agora Roma imperial, que já foi realmente dizimada, não existe mais. Hoje nós sabemos que é a Roma papal, é porque lá na Itália, no Vaticano, a gente conhece isso. E essas nações aqui, 3 delas seriam eliminadas, e até hoje a gente não viu. Então essa profecia aqui, como é algo que já aconteceu, não tem como prever isso no futuro, porque ela já aconteceu. Então essas 10 nações aqui estão equivocadas. Para onde é que a gente vai transportar? A gente vai transportar para isso aí. Se estudar um pouquinho história, você vai ver que lá na Idade Média existiu realmente essa transição. Quando Roma Imperial ela começou a sair de cena, dando lugar à Roma Papal. Roma Papal tentou subjugar todas essas 10 tribos bárbaras aqui. Você pode até pesquisar na internet. Você vai encontrar aí ângulos, francos, visigodos, suevos, vândalos, germanos, burgundos, ostrogodos, lombardos e érolos. Eram 10 tribos bárbaras ali que existiam na Europa, que nós conhecemos hoje. Por que 3 foram eliminados? Dá uma olhadinha aí no texto novamente e você vai ver no versículo 24, lá no finalzinho, que diz: o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3. Então Roma papal vem e ele faz o seguinte: como são tribos e cada tribo estão espalhadas ali,
né, em cada uma dessas áreas, eles chegam com a proposta de que você deve se aliar a eles. Como alguns se aliaram, não foram extintos, mas como outros não foram aliados, eles foram extintos. Aí a pergunta é, qual desses três foram extintos? Historicamente, também comprovado, está lá. Os vândalos, que fazia parte do sul da Espanha, os érolos, que fazia parte do sul da Itália, e os ostrogordos, que faziam parte da Áustria. Então hoje você tem aí uma Europa, né, atualizada daquilo que era antes. Essa é a Europa atual. E você vê a Inglaterra, você vê a França, você vê a Espanha, que foi unida aí, né? Portugal, Alemanha, Suíça, tá bom? Hoje você encontra ali a Itália também. Então isso foi unificado e com o passar do tempo foi criando novas porções, nações. Mas essa é a Europa atual que nós vemos hoje, e esses nomes aí, anglos, germanos, é como eram antigamente chamados, ok? Então, fazendo essa transição, você consegue perceber ali, e isso foi realmente o que aconteceu no passado. Por isso que essas nações, repito, essas nações aqui não têm nenhuma lógica de fazer parte da profecia bíblica hoje. São colocações que as pessoas dizem. Sua pergunta é o seguinte: nós estamos no século 21. Aonde é que nós estamos nos pés da estátua? E é aí que eu queria falar um pouquinho para você, porque é o seguinte: será que Jesus ele fica feliz ao ver o que acontece no mundo? Em Mateus 24 diz que quando ouvisse rumores de guerras, como esse terremoto, isso seria só o princípio das dores, tá? Mas ainda não seria o fim. E o fim só chegaria quando chegasse pregado a palavra de Deus a todas as nações, tá? Isso já está acontecendo e cada dia mais intensificando. Mas ele também diria que no final dos tempos o amor das pessoas ia se esfriar e a ciência iria aumentar. Agora, olhando por esse quadro, Jesus realmente não fica feliz com o que está acontecendo. As pessoas ficam desesperadas, as pessoas não estudam mais a Bíblia e quando estudam não entendem o que está acontecendo e ficam criando especulações. Só que tem uma solução. Jesus é a rocha eterna. Ele é a rocha eterna. E é usada como símbolo de quê? De Cristo. É isso que ele falou quando ele estivesse voltando. Ele é a rocha. Eu e você devemos estar preparados. Está lá em Atos capítulo 4, versículo 10 e 11. A enorme pedra derrubando o reino do mundo é Jesus em sua segunda vinda. Então você vai ter aí o Império Babilônio, o Império Persa, Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, as potências mundiais e todos os reinos do mundo cairão diante do poder de Jesus. Então Nabucodonosor ali, ele se prostra também, né, diante de Daniel e reconhece o poder de Deus. Você pode estar olhando aí no verso 46 ou 49. Por que Nabucodonosor fez isso? Porque Nabucodonosor passou por uma experiência com Deus. E é aí que eu quero dizer para você. Durante muito tempo, Nabucodonosor ficou negligenciando ou até mesmo não queria reconhecer que o Deus de Daniel era o Deus que tinha dado interpretação do sonho, era o Deus que fazia milagres. Ele até sabia disso, mas ele não queria aceitar, porque para ele, os deuses dele, o que ele vivia, o que ele fazia, era o suficiente. Só que chegou um determinado momento da vida dele que não teve como ele fugir. E ele começou a analisar, levar a sua consciência a favor, e ele percebeu que realmente o Deus do céu era um Deus diferente que revelava. Por isso eu estou trazendo para você hoje essa profecia que é bíblica, não é minha, não é interpretação humana. Isso está dentro do nosso primeiro estudo, que a gente ora a Deus, pede a orientação do Espírito Santo e ele nos dá essa capacidade de entendimento, tá? Então hoje você está enxergando aqui o que a palavra de Deus está propondo para a gente. É que a gente esteja mais perto, mais próximo a Ele, se preparando. Por quê? Porque Jesus virá para ser o único Rei dos Reis, tá bom? Então não perca essa oportunidade de ver Jesus voltar do céu, porque infelizmente até Jesus voltar ainda estaremos vivendo o grande conflito. E aí, de que lado eu e você estaremos? Então eu gostaria de finalizar este vídeo convidando a você a estar participando do próximo, que nós vamos falar sobre Daniel capítulo 7, né, que já deu a introduçãozinha aqui, e aí você vai entender ainda mais esse conflito e como as pessoas infelizmente distorcem essas profecias de Deus.
Espero vocês no próximo vídeo. Comentem, divulguem esta mensagem de Deus para que a gente possa alcançar mais pessoas. Em nome de Jesus, um abraço a todos. Amém.